Estamos começando aqui pela Alô TV mais um Cuidadosamente e hoje eu estou com uma convidada especial, é uma amiga, uma colega de profissão, a doutora Flávia Gonçalves, e ela vai estar aqui comigo hoje para debater um tema muito importante. Não é isso, doutora Flávia? É isso, Wendel. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar hoje, sobre um tema muito importante, que é sobre a saúde mental. Eu queria aproveitar, nós vamos para um rápido intervalo, mas você que já tem seguido aqui o nosso canal, que já tem acompanhado, eu até agora já comecei a ter aí, um feedback das pessoas, apesar de que o melhor feedback que eu tive foi da minha mãe, então vale muito, mas eu queria mandar um abraço para ela, um beijo para ela. Ela, já tem falado bem do nosso programa, mas mãe não vale, Então, se você tem acompanhado aí, tem gostado do nosso canal, do nosso conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, porque você vai receber semanalmente esse conteúdo que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua saúde mental. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro bloco aqui no Cuidadosamente, hoje com uma convidada especial. Antes da gente passar a primeira pergunta aqui para ela, eu gostaria de passar a bola novamente para ela, para que ela pudesse agora sim se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação, qualificação, sobre inclusive a sua atuação, o que você hoje faz, o que você representa. Então, eu queria te passar essa bola para que você pudesse aí conversar com a nossa audiência aí. Então, pessoal, eu sou a psicóloga Flávia Gonçalves, sou formada pela PUC, Pontifícia Universidade do Estado de Goiás. Eu sou, além da minha formação em psicologia, sou formada em administração de empresa. Eu tenho também uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem. Sou especialista também em avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, e hoje também eu sou idealizadora de um instituto chamado Instituto Neuros. E é um prazer estar aqui com você hoje, Wender. Agora eu corrigi o nome e está tudo certo, eu acredito. Obrigado. Eu queria perguntar para você, hoje o nosso tema é o que está acontecendo com a população no que diz respeito à saúde mental. A gente tem a impressão de que essa questão da saúde mental é algo que está, infelizmente, se tornando cada vez pior. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse sentido, com toda a experiência, bagagem, know-how que você tem, é o que está por detrás? O que justificaria esse aumento? Quais seriam as razões, os motivos, as causas por trás desse aumento do adoecimento mental das pessoas, em especial do brasileiro? Olha, Wender, a gente pode colocar aqui que o Brasil ele está num ranking em relação ao adoecimento mental. O que vem acontecendo? A pandemia ela trouxe para nós várias nuances em relação a essa questão do adoecimento. As pessoas ficaram isoladas por muito tempo. E nesse tempo que elas ficaram isoladas, muitas pessoas perderam até habilidades sociais. Então, crianças, por exemplo, que estavam em alfabetização, elas acabaram não sendo alfabetizadas e isso vai trazer um transtorno posterior a essas crianças. E os adultos em questão, eles começaram, por exemplo, a trabalhar em casa, e tentar criar esse hábito em casa, e que foi muito difícil. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas começaram a estar em casa, elas começaram a ter, por exemplo, contato com a sua própria família, que muitas das vezes ela via essa família por horas, 2, 3 horas à noite, final de semana, e ela passou também a compartilhar com essa família um dia a dia.
E todas essas mudanças, que nós não estávamos preparados para isso, trouxe diversos problemas, né, em relação à socialização e até mesmo de estar com essa família. E isso causou muito adoecimento. Porque aí veio a rede social trazendo várias questões, trazendo que você tinha que ser efetivo, mesmo dentro de casa, você tinha que criar novos hábitos, você tinha que fazer exercícios em casa mesmo, sem poder sair para a academia, você tinha que se alimentar bem. Então, trouxe a conscientização que as pessoas precisavam de ajuda, porque muitas pessoas adoeceram, porque nós tivemos várias percas em relação a muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe depressão, trouxe muita ansiedade, então muitas pessoas adoeceram. É claro que, criando a partir disso, a gente teve alguns avanços, por exemplo, de ter uma terapia online, que antes não era tão divulgado, e passou a ser divulgado, né? Teve terapia social, isso ajudou muitas pessoas, mas ainda temos muitos resquícios sobre isso hoje na nossa sociedade. Nessa questão de ter um perfil, e aí as pessoas começaram a postar nas suas redes sociais, por exemplo, que é uma das coisas que atinge muito a nossa sociedade, de ter um corpo perfeito, mesmo estando em casa, de ter uma alimentação perfeita, várias questões que as pessoas não começaram a seguir. E aí ela começou a se questionar. Será que eu sou tão boa assim? Nossa, eu tenho que estar na rede social, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, lidando com um caos dentro do Brasil, né? E também lidando com essa questão dessa vivência que eles não tinham. Então, isso, a gente fala muito na psicologia sobre a perca da identidade. Porque muitas das pessoas, elas se perdem querendo ser alguém que elas não são. E nessa perca da identidade, ela começa a se colocar em prova, em xeque de que aquilo é melhor ou aquilo não é melhor. Aí nós temos, por exemplo, redes sociais, né, que dura 15 segundos de informação. E as pessoas começaram a pegar essas informações e tentar transformar essa informação em algo que seja produtivo dentro de casa. Tá, acabamos a pandemia, conseguimos sair, graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? Mas e aí? Como que é esse retorno para a sociedade de novo, né? Então, muitas pessoas engordaram, muitas pessoas passaram por um processo de perca, muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus Aumentou trabalhos. o divórcio, Aumentou a quantidade o divórcio de pessoas... circunstancial. E isso aumentou muito, porque esse convívio, que muitas das vezes você conseguia fazer de 2, 3 horas, não conseguia mais. E essa mediação dentro de casa foi um conflito que gerou muitas consequências, tanto para as nossas crianças, tanto para os adultos, os casais. E quando eles saíram desse casulo, né, que criaram dentro de casa, então adaptaram casa, fizeram várias coisas, saiu para a sociedade. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou me readaptar, sair de casa? Pegaram um trânsito, né, gasolina, tudo aumentou, né, foi uma consequência, por exemplo, da pandemia, aumentar, e você conviver em sociedade de novo, que tem pessoas, Wender, que realmente ficaram 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos dentro de casa. Porque quando liberou, ela não tinha essa consciência, ou não tinha, né, será que eu estou seguro fora de casa? Então, criou-se todo um contexto, né, voltado para isso, e que as pessoas tinham que lidar de novo com a sociedade. Só que a sociedade, ela tinha mudado. Doutora Flávia, as pessoas costumam ter aquela ideia, senso assim comum, de que uma psicóloga, ela está mais preparada do que as outras pessoas, com mais repertório, com mais recursos, para poder enfrentar as situações da vida, principalmente do ponto de vista psicológico. Uhum. Uma vez que vocês são especialistas em cuidar da mente dos outros. Minha pergunta é, e você? E a sua família? E a sua casa? Com tudo isso que você está colocando, que o problema teria sido a origem ali na família, o problema, uma parte do nosso adoecimento vem das questões da família, das redes sociais, dessa coisa de que a pandemia nos forçou ir para dentro desse mundo virtualizado, e que de alguma maneira isso explica um pouco do aumento da questão da saúde mental na nossa sociedade, especialmente na sociedade brasileira. Mas para você, para sua casa, como é que foi esse reflexo? Então, na minha casa, eu tive uma vantagem,
né? Porque o meu esposo, ele é advogado, ele é profissional liberal, e eu tenho uma filha que tem 8 anos, né? Na época ela tinha 3, né, 4 anos, e a gente conseguiu se adaptar bem. Por quê? No caso da minha profissão foi uma das poucas que não fechou, né? O Instituto ele não fechou nessa época. Na verdade, ele foi montado nessa época, né? Quando eu abri o Instituto Neurix, ele veio a pandemia. Então, eu não parei. Então, eles se adaptaram bem à realidade, porque aí minha filha estava na escola online e meu esposo fazendo essa questão de levar e trazer. E eu morava perto do Instituto, então isso facilitou essa questão. Mas eu vivenciei isso que eu estou falando para você. A gente teve que se adaptar em fazer exercício em casa, até mesmo com medo de perder imunidade. Nós tivemos que adaptar a nossa alimentação, só ir no supermercado. Então foram várias questões que teve que ter como mudanças, né? E assim, eu digo como profissional, né, da área da saúde, que eu faço terapia. Eu tenho a minha psicóloga, porque não foi tão fácil assim atingir. Por quê? De vez em quando agora está fazendo psicanálise também, né? Exatamente, com o Ender, tá? Porque ele é assim mesmo. E tem sido bem valioso. Aí o que acontece? A gente tem que fazer essa adaptação, né? Questão de terapia, questão da família. Isso ajudou pela consciência que a minha família tinha. Mas para mim não foi fácil, porque eu pairei por esses hospitais todos. Eu entrei, então assim, eu atendi com máscara, óculos, máscara. Chegou até a Covid? Eu tive Covid, inclusive eu tive a primeira Covid. E eu sinceramente, eu pensei que eu não ia sobreviver, porque eu passei realmente 15 dias na cama, né? Mas quando eu já entrei no hospital, eu estava com 10% do meu pulmão comprometido e com nódulo no pulmão, na tireoide. Então, assim, foi um momento muito difícil. Porque a nossa categoria, ela demorou demais a mandar um ofício que a gente deveria ser vacinado, porque a gente é profissional de saúde. Então, tardiamente, a gente foi vacinado. Então, quando eu fui vacinada, eu tinha exatamente 30 dias que eu tive Covid. Depois, eu tive de novo um ano. No mês de março, um ano depois, eu tive Covid de novo. Mas não foi com a mesma intensidade. Mas a primeira realmente foi muito difícil. Eu tive que voltar várias vezes no hospital. Aquela história de que a Covid em si, não a pandemia. A pandemia, eu acho que não precisa de muitos estudos para saber que uma pandemia vai prejudicar a saúde mental de muita gente. Muita gente, exatamente. Mas a Covid em si, o vírus, né? A infecção pelo vírus, isso trouxe uma repercussão direta na questão da saúde mental das pessoas? Sim. Eu tive casos, por exemplo, Wender, que eu atendi tanto no hospital, tanto fora do hospital, que chegou ao meu consultório, de pessoas que não andavam mais, que não falavam mais, que tinham várias questões voltadas a essa questão que veio da pandemia, né? O adoecimento da pessoa, ela veio ali. Então, muitas das vezes, ela nem confiava que ela ia conseguir sair daquela UTI, e os impactos que foi posterior a essa questão da própria pandemia, né? Então, assim, causou vários impactos na saúde mental, porque as pessoas perderam muitas outras pessoas e acabaram trazendo muito, assim, as pessoas estavam muito descrentes, né, do que seria esse futuro. E uma das coisas que a gente trabalha muito na terapia é que a pessoa tenha uma forma de lidar com aquilo, mas também de projeção para o futuro. E as pessoas, elas estavam muito descrentes em relação a isso. Então, o impacto foi muito grande. Antes da pandemia, nós tínhamos aí mais ou menos em torno de 13 milhões de pessoas no Brasil com transtorno de ansiedade. Não é com ansiedade, porque ansiedade todo mundo tem um pouco, algum momento da vida vai ter. Mas a questão é do transtorno de ansiedade, ou seja, já com a doença, com o comprometimento psíquico em razão da ansiedade. Depois da pandemia, fala-se em torno de 19 ou mais de 20 milhões de brasileiros com esse transtorno. Como é que você avalia isso? Wender, você falou de um fato importante que é importante a gente explicar para os nossos telespectadores aí. O que acontece? A ansiedade, existe a ansiedade
generalizada, existe uma ansiedade normal, que é a que você tem. Eu preciso de um compromisso. Hoje eu tinha um compromisso aqui, então eu precisava chegar mais cedo, eu precisava me organizar. Então, isso é uma ansiedade que ela é normal, que ela te impulsiona a fazer alguma coisa. Quando a gente fala de ansiedade generalizada, a gente está falando, né, que é o TAG, a gente está falando de um transtorno. Quando esse transtorno é instaurado, aconteceu coisas para que esse transtorno fosse inserido nessa pessoa. Para ela desenvolver esse transtorno, tem que ter acontecido algumas coisas. Então, a pessoa passou de uma ansiedade normal para uma depressão e depois virou isso não cuidado, não curado, passou para uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Segura um pouquinho aí, doutora Flávia, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, além de você continuar, né, explanando sobre essa questão do transtorno de ansiedade, eu quero aproveitar para poder fazer uma pergunta para os nossos telespectadores. Inclusive, você que está acompanhando aí, não fique, ou seja, acanhado, faça aí a sua pergunta, interage aqui com o nosso programa, que isso vai fazer com que, inclusive, a gente possa produzir cada vez mais e mais conteúdos para te ajudar. Afinal de contas, o Cuidadosamente é esse canal, esse conteúdo, esse programa que tem como proposta cuidar da sua saúde psíquica, da sua saúde emocional, te ajudar a proteger as suas emoções, a blindar as suas emoções com autoconhecimento, com autocuidado. Então, para um rápido intervalo e a gente volta, e aí eu vou fazer uma pergunta para você que é: o que o brasileiro está fazendo, está fazendo ou deixando de fazer e que está produzindo esse aumento de saúde mental na população? No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Retornamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso Cuidadosamente. Hoje eu estou aqui com a doutora Flávia Gonçalves. A gente está tratando sobre saúde mental da população geral, mundial, dos brasileiros, que a gente tem percebido que ela tem, infelizmente, assim, sido comprometida a um aumento do adoecimento psíquico, mental, emocional das pessoas. E a gente está debatendo aqui um pouquinho hoje sobre esse tema. O que estaria por detrás ou por trás desse adoecimento, as causas, os fatores, as questões envolvidas no adoecimento psíquico. E a doutora estava falando no bloco anterior sobre a questão da TAG, sobre a questão do transtorno
de ansiedade generalizado, como uma das questões que, de certa forma, o Brasil ele é o primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade. E eu queria que a senhora continuasse falando sobre essa temática, né? Ou seja, de nós sermos o primeiro aí, o país maior do mundo em ansiedade, e já conectasse essa sua explanação sobre o que o brasileiro está fazendo, está fazendo ou deixando de fazer com relação à sua saúde mental, que de alguma maneira está produzindo esse resultado de aumento dos comprometimentos, dos adoecimentos mentais. Então, voltando ao assunto, né, Wender, o que acontece? A pandemia ela trouxe várias questões. Continuando falando sobre a questão do transtorno de ansiedade generalizada, ele é um adoecimento que acontece não de um dia para o outro, porque as pessoas sempre imaginam que assim, nossa, agora eu passei a ter. Não, ele vem prolongando, né? Então, vem acontecendo coisas, igual aconteceu a pandemia, a pessoa às vezes conseguiu segurar ali, quando ela começou a passar a viver em sociedade, ela gerou esse transtorno, por todos os desafios que ela teria que fazer mediante a retornar, por exemplo, a questão da sociedade. Então, o adoecimento, ele nunca é de um dia para outro. Ele sempre acontece de uma forma que a pessoa vai adoecendo. Uma das causas que causa esse adoecimento é essa questão muito familiar. Por quê? A criança, por exemplo, quando ela inicia ali a sua jornada, né, nesse mundo, na Terra, o que acontece? Ele vem, né, no seio familiar e essa família ela vai criando essa estrutura para que essa criança cresça, né, um adolescente, um adulto saudável. Então, começa por aí, né? Que a família tem um papel muito importante. A sociedade também tem um papel muito importante em relação a essa questão do adoecimento quando a pessoa ali é adulta. Então, ela começa, né? Então, quando criança, começa a criar hábitos bons, leitura, exercício físico, tudo isso que você vai levar para a vida adulta. Aí chega na adolescência, na vida adulta, a gente ainda vai ter muitos reflexos. Então, assim, existem muitos estudos ainda, estudando, fazendo pesquisas, né, do que é que a pandemia nos causou. E ainda vai causar, as nuances ainda vão vir por muitos anos. Passou a pandemia, viveu em sociedade, as pessoas começam ainda nessa questão da influência da internet, né, de buscar essa perfeição, essa questão, porque agora eu perdi muito tempo, teve muita gente que teve perda de dinheiro, teve perda tanto, né, bem material, né, psicológico, teve várias perdas. E aí ela vem querendo, né, fazer tudo, né, nossa, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que fazer exercício, só que às vezes ela esquece que, para que ela consiga fazer isso, ela precisa fazer o quê? Ter hábito. Hábito não se conquista de um dia para o outro. Ela tem que beber água, ela tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que fazer exercício físico, ela tem que estudar, ela tem que, né, pegar a mente dela e começar a trabalhar em questões que vai agregar nela, né? Então, assim, como profissional, como pessoa mesmo, em sociedade, você precisa disso. Mas as pessoas começam a confundir isso. Não, então agora eu sou super fitness. E começa, né, sem um preparo, que todo comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, ela traz o seguinte, a gente elabora um esquema dessa pessoa, como que ela funciona, né, e quais os hábitos que ela quer atingir, que seria importante para ela. Mas para isso a gente começa aos poucos. Às vezes a pessoa entra em contato comigo e fala assim, nossa, mas eu queria tanto sair disso agora. Era o meu sonho, era o meu desejo mesmo. Se a gente tivesse uma pílula, nossa, a gente dava para ele, dava, né? Mas não é. Então, quando a pessoa, na psicologia, fala assim, em uma semana, nossa, eu tive uma melhora circunstancial, você pode começar a duvidar. Só se for um milagre divino, né? Isso eu também acredito. Mas você criar, porque o nosso cérebro, eles são feitos de sinapses. Então, você tem várias sinapses no cérebro que você comanda os seus comportamentos que você vai agir ou sentir. Tudo isso é construído ao longo da sua vida. Então, você não vai construir uma nova sinapse de um dia para o outro. Você precisa de quê? De tempo. Mas você precisa, primeiro, voltar para si. Ter essa questão do autocuidado, você identificar quem é você.
Né? Por que eu vejo muito assim, eu quero ser fulano? Mas por que você quer ser fulano? Você tem que ser você mesmo. Porque se você enfrentar o seu eu, quem você é, quem você gostaria de realmente ser, você vai ter um ganho de 50% de felicidade, sabe? De dopamina, de tipo assim, eu quero ser isso, eu sou feliz. Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, há muitos médicos frustrados, doentes, adoecidos, tomando várias medicações. Por quê? Porque eles fizeram algo que a família quis que ele fizesse, não era o sonho dele. Então, assim, esse sonho, ele tem que galgar junto com a pessoa para ela ter, sabe, uma combustão para ela conquistar algo. E, no mais simples, a pessoa pode ser feliz, pode ser a melhor, né? Porque tem, por exemplo, profissões que ela já não existe mais, que não fazem mais, e ela é a melhor naquilo, ela ganha muito mais do que uma pessoa que tem um curso superior com várias outras graduações. O que o brasileiro está falhando? Em tudo. O brasileiro hoje, ele está buscando muito coisas fora do Brasil, que não é a nossa realidade, buscando muito informações na internet, né? Querendo criar um perfil, né? E às vezes, por exemplo, acontece muito comigo, às vezes a pessoa me manda, né? Eu queria uma consulta. Você vê o perfil da pessoa, você fala, eu queria ser aquela pessoa, mas quando ela entra dentro do consultório, ela fala para mim, eu não queria ser essa pessoa. Porque eu transformei numa pessoa que por dentro eu não sou. E aí começa o adoecimento. Porque ela quer explicar, ela quer mostrar para alguém que não é para ela mesma, algo que ela não é. E aí ela começa a adoecer. Então, o brasileiro, ele tem muita dificuldade em criar rotinas. Acordar cedo, chegar no horário, né, para não impactar a vida sua e de outras pessoas, né? Então, procrastina muito, a gente chama, né, da procrastinação, então procrastina muito em tudo que ela vai fazer. E aí ela quer criar hábitos que ela não consegue seguir. Ao invés dela sentar e falar assim, nossa, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, e começar um dia, sabe aqueles que a gente fala, né, dessas pessoas que fazem grupo, né, de álcool, droga. Grupo de autoajuda. Isso, grupo de autoajuda, obrigado pela dica aí. Então, esses grupos de autoajuda... São a área autoajuda... minha, então eu sei bem. Exatamente. Por isso que eu olhei para você e falei, o Wendel vai me dar a resposta. Esse grupo de autoajuda, quando a gente faz o curso de psicologia, por exemplo, na PUC, a gente passa por esse grupo de autoajuda. E ele sempre fala, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Você quer atingir, não tem problema. Só por hoje. Só por hoje. Um dia de cada vez. E isso é também para terapia. Olha, um dia de cada vez. Vamos colocar aqui o que você vai fazer na semana, mas colocar objetivos claros, transparentes, alcançáveis, não objetivos que simplesmente, eu vou fazer e vou perder 30 quilos em 10 dias. A gente costuma dizer, né, e tem muitas pessoas que acabam usando esse termo, né, essa frase, que a ansiedade, por exemplo, seria um excesso de futuro. Ou seja, você está se ocupando tanto do futuro, sua insegurança é tão grande. E tá aí uma coisa que a gente vai, se for ficar realmente deixando isso virar um excesso na nossa vida, a gente vai ficar inseguro. Por quê? Porque não tem nada mais incerto do que o futuro. Ainda mais quando ele é extenso e volumoso. Quanto mais futuro, mais insegurança. E essa insegurança, Wender, é uma insegurança que, assim, ela te causa muitas questões no seu desenvolvimento psíquico. Ela causa muitas questões. Porque essa insegurança, por exemplo, é uma coisa que ela é criada no seio familiar, né? Por volta de 0 a 7 anos, a criança cria aquilo que ela vai levar para o futuro dela, né? Uhum. Ela vai criando aqui aquelas colmeiazinhas, vamos dizer assim. Posteriormente a isso, ela vai desenvolver ou não essas questões. Essa insegurança vem relacionada à baixa autoestima. Por quê? Aí você olha e você tem que ter um corpo perfeito, você tem que falar bem, você tem que estudar. Por exemplo, eu tenho 42 anos, né? Eu formei, a minha primeira graduação foi com 21 anos. Eu fiz outras pós-graduações, né, voltadas para a área de MBA, gestão de pessoas, em administração. Até hoje eu não parei de estudar. Por quê? Eu tenho que sempre ser próspera em relação à minha formação. Só que eu entendi que eu preciso ir aos poucos. Então, eu não fico desesperada que eu tenho que sempre ser a melhor. Eu sempre acho que eu tenho que adquirir conhecimento.
Mas pode ser através de você, que você me ensina. Pode ser através de outras pessoas. Mas as pessoas, ela quer chegar muito rápido. E aí ela paga um preço muito alto. Porque nem ela consegue absorver tudo, né? E ela acaba adoecendo no processo e nem vivenciando aquilo que ela desejou. Porque ela quer sempre fazer as coisas muito rápido. Então, essa falta de autoconfiança, ela vem da falta de autoestima. Aí, o que ela começa a fazer? A não aprender, né, a dizer não, e não delimitar o espaço dela e o espaço do outro que está adoecendo ela. Então, por exemplo, em família acontece muito isso. De muitas das vezes, a pessoa adoecer dentro da família. Então, dentro da família acontece muito isso. Porque os pais geram uma expectativa, por exemplo, sobre o filho, que é dele, que não é do filho, e transmite isso. E às vezes eu pego um adolescente muito frustrado, porque ele quer fazer algo para agradar os pais, por exemplo. A gente está indo já por aqui para finalização desse nosso segundo bloco, mas antes da gente finalizar ele, eu gostaria de perguntar para você. O tal do brain rot, não sei se é assim que pronuncia, brain rot, né? Sou péssima em inglês, que parece que a tradução que o pessoal está usando aí é mente podre ou mente deteriorada, né? Ou deterioração da mente. O que você fala um pouquinho sobre isso? Porque esse é um fenômeno que parece que está pegando nós brasileiros aqui de, vamos dizer assim, de mão cheia, né? Sim, sim. O que acontece, Wenda? As pessoas, antigamente, quando a gente... Por exemplo, eu tenho um teste X que eu vou aplicar em consultório, que eu pergunto para criança ou adolescente assim, ó, o que é uma biblioteca? Por que existe uma biblioteca? Uma biblioteca pública, por exemplo. Eles não sabem dizer o que é uma biblioteca pública. Porque eles não sabem entrar numa biblioteca e nem se comportar numa biblioteca. Porque ele chega lá na biblioteca, ele não sabe que tem às vezes por matéria, às vezes por curso, por exemplo, quando é dentro da faculdade. Por autor, por tema. Eles não sabem nem se comportar. Então, o que acontece? Hoje em dia, você pode fazer um livro, a qualquer momento você pode escrever um livro. Você escreve um livro, né, edita ele próprio e lança esse livro. Sem nenhum crivo, sem nenhuma coisa, por exemplo. Isso causa desinformação nas pessoas. E hoje as pessoas, elas vão lá, né, no TikTok, em segundos, e vai coletando aquela informação. O que acontece? Ele nem busca aquela informação se ela é verídica e já começa a disseminar essa informação como se fosse verdadeira. Porque é igual a gente fala sobre a questão da psicologia. É o que eu falei para você. A gente é muito amplo. Vamos ser bem direto. O TikTok seria o grande responsável, ou tecnologias e coisas como o TikTok estaria por detrás, por exemplo, desse brain rot? Sim, porque as pessoas, elas levantam e começam a consumir. Eu estou perguntando porque eu sei que você lida com o público infantil. Isso. Daqui, no próximo nosso bloco que a gente vai retornar, a gente vai para o nosso quadro Profissão Terapeuta. E eu tenho certeza que você vai poder falar um pouquinho mais sobre essa sua atuação, sobre o Instituto Neurix, sobre, né, aquilo que você disponibiliza, que você trabalha. Então a gente vai para um rápido, novamente, intervalo e a gente retorna para o nosso quadro Profissão Terapeuta, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Flávia Gonçalves, sobre a profissional que atua aí com, né, um público especializado. Tudo bem. Retomamos no próximo bloco. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Bom, estamos de volta aqui para o nosso último bloco aqui. Dentro desse último bloco, a gente vai trabalhar o nosso Profissão Terapeuta. Ninguém
que eu entrevisto aqui chegou aqui à toa. Chegou aqui porque fez uma jornada, fez uma trajetória de conhecimento, de formação, de qualificação profissional, técnica, para estar aqui tratando desses assuntos. Eu sempre peço para os meus convidados, doutora Fábio, para a gente ter uma linguagem que possa ser acessível às pessoas, porque o nosso Cuidadosamente ele foi criado, pensado para o público em geral. Mas esse é um momento dedicado aos profissionais de variadas abordagens, onde a gente sabe que se tornar, né, esse profissional de atender com determinada abordagem é fruto de uma trajetória, de uma formação, de uma qualificação que às vezes custou muito tempo e também muito dinheiro. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória, de você ter se tornado essa especialista que você é, e contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória. Então, eu já falei um pouco da minha formação, né? Então, eu comecei com administração de empresa e eu trabalhava na área financeira, uma pessoa que... Administração financeira foi a sua primeira graduação? Foi minha primeira... Administração de empresa foi minha primeira graduação. Formei em administração de empresa, fui trabalhar numa empresa X, e lá eu conheci uma pessoa que eu falo que ela é minha mentora, que é a Adriana Pinho, que ela é psicanalista, né? E ela viu em mim... Tô vendo que você tem uma relação com os psicanalistas. Tem uma relação, isso. E aí ela me fez, assim, enxergar que eu tinha potencial. Porque tinha uma questão financeira, porque o curso é muito caro de psicologia, e ela até pagou a minha primeira, entendeu? Mensalidade dessa faculdade. E aí eu iniciei... Eu queria ter uma Adriana Pinho, né? A Adriana Pinho, ela é maravilhosa. Até hoje a gente tem contato... E aí eu fui para a área de psicologia, porque aí nós assumimos o RH e eu trabalhei com recursos humanos, e trabalhei por muitos anos. Só que chegou um momento que eu via que eu queria ajudar mais essas pessoas. Aí eu me formei em psicologia, queria ajudar mais essas pessoas, e comecei a ajudar, né, com a psicologia. Aí eu fui para a área clínica, saí dessa área de recursos humanos e fui para a área clínica. Só que chegando lá na área clínica... Gosto de adulto, mas adulto é meio rilhento, sabe? Porque o adulto, ele tem muito assim, ele tem que escolher estar lá. Homem, então, Wender, é uma coisa que não aparece em consultório. É raridade, não aparece em consultório. Olha, que na psicanálise não é tão assim, viu? É porque você é homem. Não. Então, assim, um homem compatível com um homem. Mas um homem conversar com uma mulher, às vezes ele tem um pouco de dificuldade. Então, não aparece. Então, mas ainda, os meus pacientes são mais mulheres. Eu estou dizendo que na psicanálise parece que tem... Talvez aí um fetiche, né? Pode ser que seja. Não entendo muito isso não, mas eu vejo lá, né, pelos seus atendimentos, que aparece mais mulher. No meu consultório, quase não aparece homem. E aí eu comecei a afunilar esse atendimento, entendeu? Porque eu percebi que eu tinha um amor pelas crianças. Porque você trabalhar com criança é você trabalhar com a família. E nem sempre todo mundo tem paciência de trabalhar com a família. Porque você tem que fazer intervenções no mundo de hoje, né? Com a pandemia, muita separação. Então, eu tenho que dividir entre o pai e a mãe, né? Hoje, você achar uma família estruturada com pai e mãe é mais difícil. Então, eu tenho que fazer essas mediações, né? E as crianças estão chegando muito adoecidas. Então, eu comecei a trabalhar mais com crianças. Então, o meu público hoje, 90% é infantil. E aí, eu comecei a me especializar. Primeiro, eu me especializei em avaliação psicológica, né? Porque a avaliação psicológica me traz, né? Para eu trabalhar com perícia, eu trabalho com perícias na área de família. E depois eu comecei a me especializar em avaliação neuropsicológica, para fazer avaliação, TDAH, autismo e outras questões do neurodesenvolvimento. E posteriormente eu comecei a me especializar em ABA, né, que é a terapia, né, para autistas, é para todos, né, na verdade. E eu comecei a especializar nisso. Então hoje eu trabalho mais com crianças atípicas. Então, porque a gente tem que fazer a mediação, né? Da família, da escola, da convivência, treinar novas habilidades. Então, eu passei a trabalhar com isso. E aí eu criei... E o Instituto Neurix? É, isso que eu ia falar. Onde é que entra agora. aí o Instituto Neurix aí na questão da sua história? Eu comecei numa sala sozinha, né? Eu comecei com uma pessoa, e aí depois essa pessoa saiu do consultório. Aí meu esposo falou, não, você vai, confia que você consegue. Você começa a sublocar. Eu comecei a sublocar, mas encheu muito, porque eu conhecia várias pessoas. E aí eu decidi, há 5 anos atrás, montar o Instituto Neurix. E aí eu coloquei salas para sublocar, e hoje eu tenho uma equipe que trabalha, né, no Instituto Neurix. Então, para que a pessoa chegue no Instituto Neurix, e ela tem todas as pessoas. Então, a gente tem lá
nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos psicanalista, nós temos outras terapeutas também, né, de várias abordagens, para que quando o paciente chegar, ele ser assistido por todas as coisas que ele precisa, fonoaudiólogo, né, então isso é muito importante. Então, o Instituto Neuros ele foi criado para atender essas pessoas e acolher essas pessoas com muita empatia. Então, esse foi o objetivo de ter criado o Instituto Neuros. E a minha pergunta aqui para a gente caminhar para o nosso final aqui, primeiro foi fácil? Não. É muito caro, né? Para você ter uma noção, a avaliação neuropsicológica é 2 anos e meio de formação, porque não é só uma pós-graduação, é uma especialização, e ela custa, a que eu fiz, por volta de R$700 por mês. Só a especialização. Então, assim, você tem que ter um objetivo, mas isso te custa muito. Então, eu tive que realmente realocar algumas coisas para que eu conseguisse fazer essa formação. E valeu a pena? Demais da conta, porque eu fiz numa instituição maravilhosa que me deu muito respaldo para que eu seja a profissional que eu sou hoje. Se as pessoas quiserem encontrar a Flávia e o Instituto Neurix, por onde eles começam? Quais são os canais, os contatos? Então, vocês vão, né, acessar o nosso Instagram, né? O Instagram da Flávia é Flávia Gonçalves Psico, né? E o do Instituto Neurix é Instituto Neurix, né? Então, são os 2 canais, porque lá você consegue acessar os nossos telefones, nossas localizações, tudo vocês encontram por lá. E os nossos profissionais. A gente também tem um site, né, Instituto Neurix, que ele também tem falando sobre quais atuações institutoneurix.com.br .com. Isso. Ah, ok. Vocês, para uma pessoa que quer fazer avaliação psicológica para saber se tem autismo, TDAH, hoje tem o TOD, tem outros, né? Uhum. Outras questões. Como é que é essa questão? Assim, como a pessoa, hoje, como é que ela faria isso? Geralmente, essas avaliações, alguém pede, né? A minoria que o familiar, ele detecta que essa criança tem alguma coisa diferente e quer avaliar. Então, geralmente, é enviado por um médico ou uma escola que solicita essa avaliação neuropsicológica. E nós recebemos, né, tem outros profissionais, o Eslane, que faz essa avaliação neuropsicológica também, lá no Instituto, e a gente traz as pessoas, a gente tem primeiro uma conversa para entender, porque a avaliação neuropsicológica, independente do que a pessoa está solicitando, a gente avalia tudo. Eu acho que meu filho tem TDAH, a gente avalia todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, às vezes, a gente precisa de também outra pessoa entrar nesse processo de avaliação, né? Às vezes a gente coloca, por exemplo, uma psicopedagoga ou até mesmo uma nutricionista para avaliar se a criança realmente tem alguma coisa relacionada à alimentação. Às vezes nem sempre a desconfiança da família se confirma. Isso, nem sempre. Ela geralmente tem uma surpresa. Às vezes ela chega lá achando que não tem, ou certo de que tem muitas e não vezes tem. A avaliação Acontece muito. Por exemplo, o TDAH, às vezes a mãe fala assim, nossa, meu filho não presta atenção, não. Ele não tem atenção. Você vai fazer avaliação? Tem. É muito a questão da rede social, o uso de tela, né? E aí a criança fica muito agitada, quando ela vai fazer uma tarefa, ela já está tão sobrecarregada mentalmente que ela não consegue se concentrar ali. Aí a gente treina, né, para ter esses mecanismos de... Baseado no que você falou aqui, a gente pode encerrar dizendo aqui para nossa população, dizendo para os nossos seguidores, pais, vocês estão de alguma maneira contribuindo. Quando eu estou dizendo que pais, eu estou dizendo pais da forma mais genérica possível. Isso, porque hoje o contexto familiar... O contexto familiar é bem variado. Vocês estão, de alguma forma, infelizmente, contribuindo com o adoecimento psíquico dos seus filhos. Então, vamos aprender a cuidar da mente? Cuidadosamente. Se você ainda não segue, passe, por exemplo, a nos seguir aqui pela Alô TV, no canal, né, nosso aqui do YouTube. Você tem condições, por exemplo, de se inscrever, porque aí você vai receber notificações de que nós estamos postando os nossos conteúdos aqui da Alô TV e do Cuidadosamente. Então, passe se inscreva e passe a realmente nos seguir, porque eu tenho certeza que esses conteúdos, como já tem feito aqui às quintas-feiras, né, quando eles são publicados, eles têm ajudado muito as pessoas a compreender um pouco melhor, né, o que é o autocuidado, o que é a questão do autoconhecimento e, de fato,
Não é igual aí na rede social que fala uma coisa e muitas vezes não é. Não é. Então, se você quer esse conteúdo de qualidade, segue a gente aí nas nossas redes sociais e vamos aprender a cuidar da nossa mente cuidadosamente.